Bom dia para você, meu amado e minha amada, que alegria! Venha para cá, nós estamos na Rede Século XXI para apresentar mais um programa. Você pode ser feliz, estamos ao vivo com muito carinho, dizendo para você nessa manhã, Deus te ama do jeitinho que você está, do jeito que você é, Deus te ama porque Deus é amor. Eu sou Henrique Santos Filho, fundador da comunidade Anocime, que com muito carinho agradeço a sua audiência, a sua carona na sua casa, pelo tablet, internet, pelo canal aberto, onde você estiver agora, que vai acompanhar mais um programa ao vivo da Rede Século XXI, que é o programa Você Pode Ser Feliz. Está conosco a minha querida irmã Érica. Fica sentadinha, fica sentadinha. E aqui, minha querida doutora Roseli, tudo bem? Duas elegantes moças, meninas aqui comigo nesse dia, que maravilha. Tudo bem, Érica? Graças a Deus, bom dia Henrique, bom dia doutora Roseli, bom dia a todos aqueles que estão nos acompanhando pela Rede Século XXI, nessa segunda-feira. Que bom que estamos juntos aqui mais uma vez, fico muito feliz de poder estar participando do programa Você Pode Ser Feliz com um tema tão especial que nós temos hoje e que possa contribuir para todos nós, que nos unimos através desse meio de comunicação para ouvir as grandezas que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Seus cumprimentos, doutora Roseli, bom dia, paz do Senhor Jesus. Bom dia, paz, graça e paz a todos que estão nos assistindo nesse dia de hoje e que possamos realmente levar a palavra certa para você, a palavra que você está precisando. É uma grande alegria estar novamente aqui depois de um mês, né, Henrique? Que bom, graças a Deus. Bom dia, querida. Bom dia. Doutora Roseli, eu estava pensando aí o seguinte, domingo agora, mais comercial do que afetivo, nós teremos o Dia dos Pais. Muito mais comercial que afetivo, né? Porque eu fico olhando assim, porque no domingo muitos filhos levam o pai para tomar café fora. Eles nem podem ir, mas levam para almoçar fora. É um gesto de carinho, mas é uma vez só por ano, né? E o comércio aproveita disso, é claro, oferecendo todas as coisas que você pode presentear seu pai e deve fazê-lo. Uma lembrança que marque o dia e o ano dele. Mas eu estava pensando, o tema, o amor do pai, e eu tinha falado na vinheta, a difícil tarefa de ser pai. Porque quando nós casamos, fazemos encontro de noivos, que para mim já é uma coisa estranha, porque primeiro é obrigatório, os temas não aprofundam no relacionamento, homem e mulher, e depois não temos escola nenhuma que possa nos ensinar a ser pai. A mãe ainda traz no seio, o espaço, o tempo, os nutrientes para o filho. E o pai gerou, ele fica ali numa situação, como eu vou cuidar agora dela que eu amo e do filho que vem? No começo é tudo legal, mas é uma tarefa difícil, não é? É desafiadora, porque a mãe ela vai de uma certa forma sendo pouco a pouco acostumada, já da gestação, a gestar e a se interagir com o filho. O pai já não. Mas as coisas estão mudando, né, Henrique? Com o advento da ciência, de tantos descobrimentos sobre a vida intrauterina, a ciência tem mostrado o quão é importante o papel do pai desde o momento da gestação para o filho. Então, a importância, a presença do pai, a comunicação do pai com a criança, já desde o útero materno, já vai influenciando para uma personalidade saudável do filho. Mas sabe o que eu me preocupo, doutora Roseli? Porque isso atinge assim, uma porcentagem muito pequena ainda da população. Porque quando nós descemos um pouco mais, na base da família, nós vamos ver que a maioria dos homens não foram treinados, entre aspas, educados para ser pai. Então gera um filho que às vezes gosta quando é criança, depois na fase infantil, adolescente, oprime e grita, exige, bate. Não tem aquele amor de pai, Como nós poderíamos dialogar hoje sobre isso, esse amor de pai, para que o seu José Carvoeiro lá possa realmente refazer o amor? Ontem eu percebi num encontro que nós tivemos, que o filho já tem mais de 40 anos. E hoje ele está sentindo amor pelo filho que já sofreu. Porque eles precisam envelhecer, esperar os netos,
para ver o valor do filho, né? Porque nós não fomos educados para isso, nós homens. Infelizmente, né, a gente traz assim gerações de filhos que estão sentindo dores emocionais em relação aos pais e pais também em relação aos filhos. Verdade. Então, o relacionamento entre pai e filho é um relacionamento que, segundo o que a ciência tem mostrado, é imprescindível, né, para uma saudável personalidade desse filho. Então, assim, a ausência paterna, as feridas paternas, né, o abandono do pai, vai gerando várias marcas de rejeição. E se sabe, né, isso a ciência mesmo diz, as pesquisas, a psicologia tem mostrado que a dor da rejeição é sentida como se fosse a dor de um machucado. Porque a mesma área do cérebro que é ativada quando a criança se machuca é a mesma área que é ativada quando a criança sente-se rejeitada. Então, com um agravante, porque a dor física ela passa, mas a dor emocional, a dor da rejeição, ela dificilmente passa, ela é recorrente, né? Então, veja só que estudo profundo já foi feito, realizado com essa questão da rejeição. Então, como ser um bom pai? Como mostrar o amor do pai para com o filho, para que o filho não fique ressentido com o pai? Quais são as funções do pai? O que o pai deve procurar fazer para que o filho possa se sentir amado, seguro, né? Ter disciplina, colocar limites? Eu acho que são aspectos que nós deveríamos abordar nesse programa hoje, né, Henrique? A responsabilidade moral. Moral, né? É uma das funções do pai. O pai é o modelo para o filho. Quando eu falo filho, eu coloco filha também, claro, né? Mas o pai, ele é expressão, né, de toda a condução, de toda a lei da sociedade. Né? Então, a maneira como ele age, né, a maneira como ele se relaciona, como ele é correto nos assuntos, né, na sua moral, na sua retidão. O filho, ele vai incorporando esse modelo, tá? Porque o pai, dentre, né, dessas funções que você colocou como provedor, como defensor, como cuidador da família, ele também tem essa função de levar o filho a refletir a questão sobre o relacionamento social com o outro. É verdade. Então, é ele que coloca o quê? A disciplina, ele que coloca a lei, né? Então, o papel do pai é fundamental para a estrutura da personalidade do filho, né? Para que essa personalidade ela fique totalmente madura, completa, né? E não fique instável. E esse evangelho traz essa colocação dessa postura, né, da lei, né, da retidão, de ser honesto, de ser correto nas coisas, porque o filho, ele presta muito mais atenção no comportamento do pai, na atitude do pai, do que nas próprias palavras. Verdade. Né? Porque as palavras, elas podem se perder, mas o comportamento não. Exatamente. Eu falava com a senhora aqui no intervalo, justamente esse problema do evangelho, de muitos pais que, às vezes, inconscientemente, se endividaram de tal forma que parece que isso virou rotina. E sujaram o seu nome por um motivo ou outro, não importa, que envergonharam a sua família, envergonha a sua família. Sim. E mais, fez sem querer uma herança, para os filhos também começam a endividar, comprar prazo, emprestar dinheiro de avô, porque o nome sujou. Isso é um mal muito grande. Infelizmente, não.
E a gente vê que permeia muita realidade, né, de famílias e filhos que continuam com esse tipo de comportamento, né? É uma herança de comportamento mesmo. É. E assim, o que a gente precisa mesmo é fortalecer, Henrique, é a visão do pai segundo o modelo padrão bíblico, né? Certo. Segundo a formação cristã, porque nós somos um país cristão, né? Formado pela nossa igreja, enfim, e nós precisamos mesmo incentivar cada vez mais esses pais a procurarem, né, a estar dentro daquilo que a palavra de Deus diz como modelo de se comportar socialmente, moralmente, dentro da família, né? Porque dificilmente a gente observa, na minha realidade, de um pai de família que tem uma boa formação cristã, dar maus exemplos, né? Geralmente, os pais que têm uma moral correta, né, que conhece os princípios, a lei de Deus, ele vai procurar, né, ser esse modelo, ele vai procurar passar adiante esse comportamento e vai, de uma certa forma, trazer a família, né, dentro desse padrão, né, porque o pai, o papel do pai na família é a estrutura, né, desse lar, a estrutura que move esses relacionamentos. E ele tem, assim, uma função, várias funções, mas uma das funções é transmitir a lei, é transmitir a moral, é transmitir a disciplina, a correção, a educação, né? São papéis e funções imprescindíveis dentro de um lar. Eu queria perguntar para a senhora, que como psicóloga clínica, a senhora sempre vem aqui e fala 99% sobre o cristianismo, que é a nossa vida. Uhum. Mas o seu trabalho profissional, do que a senhora vê na família, a maioria é mulheres que procuram, outros são casais e às vezes alguns homens. Mas entre honestidade, ser provedor, essa educação moral e a ausência paterna, o que pesa mais? A ausência? Olha, na minha realidade como psicóloga, eu vejo, assim, filhos que trazem resquícios, né, dores emocionais, traumas por rejeição paterna. Rejeição. De ausência e de abandono. Uhum. Seria o pai solteiro? Existe, também. Sim, o pai solteiro, mas o pai também que tá ali, que separou-se da esposa, né? E os filhos ressentem, e a ausência, assim, de tempo mesmo, o pai tendo que trabalhar muito, ficar muito tempo fora durante o dia, trabalhando, e pouco tempo depois para estar com os filhos, desfrutar a presença dos filhos. Nós entendemos, né, que o pai tem que trabalhar, mas se pudesse entender um pouquinho a sua função, o quanto melhoraria a afetividade, sim, na família, se uma vez por semana, pelo menos, tivesse 1 hora, 2 horas com os filhos, brincando um pouquinho e tal, as coisas mudam. Eu vejo que isso precisa ser cultivado diariamente, né? Porque o pai, às vezes, chega cansado do trabalho, o que ele faz? Ele não quer mais interagir, ele não quer ouvir problema, ele quer ficar, às vezes, quieto, sentado no sofá, assistindo um programa de TV e não interage muito com os filhos. Se não tiver esse equilíbrio, eu vejo que também pode se colocar tudo a perder, né? Porque a gente acabou de dizer da importância que é para o pai ser o provedor, aquele que provém as coisas dentro de casa. Mas se ficar 100% somente nessa função de provedor e esquecer a parte também afetiva, eu estou dizendo isso porque ontem também chamou minha atenção, durante o encontro que nós estávamos vivendo na comunidade Anuncia-me, um pai que estava com um filho, ele deve ter uns 2, 3 anos. E a gente tem uma área grande, o pai estava o tempo todo brincando, né? Ele corria com o filho corria e tinha aquela interação gostosa entre pai e filho. E mesmo cansado, talvez mesmo num domingo que gostaria de estar fazendo outras atividades, se propôs a estar vivendo aquele momento com o filho. Então, esse equilíbrio em relação
a saber que você tem que prover, mas também saber que existem coisas que talvez sejam mais prioridade também, esse contato, eu vejo que é muito importante. É fundamental. Sem dúvida, porque geralmente os pais que trabalham muito, eles procuram compensar a ausência trazendo coisas, né? Materiais, brinquedos, alguma coisa Doces que e possa tal. compensar a ausência. E, na verdade, o filho precisa da presença mesmo, né? Da interação, de estar junto, de brincar junto. Agora, existe também, por outro lado, os pais que se tornam, às vezes, até crianças junto com os filhos e que não sabem colocar os seus limites. Não é mais o pai, mas é um amigo, né? Um colega do filho, um amigo do filho. Exatamente. Até assim, para exemplificar, estava na missa no sábado e tinha um pai com uma criança de uns 2 aninhos, mais ou menos, e essa criança perturbando ali, fazendo barulho e tal, e o pai, em vez de disciplinar a criança, né, de chamar a atenção, foi dar ainda o folheto para a criança, e a criança começou a brincar com o folheto, começou a rasgar o folheto, e o pai olhando a criança fazendo barulho, o padre tentando celebrar a missa, e o pai assim interagindo com a criança, dizer, não colocando, não limites, sabendo disciplinar, que aquele local não era um local para estar permitindo esse tipo de comportamento, mas era um local também necessário, né, para fazer uma correção ali. Exercer a disciplina, né, que a disciplina ela orienta, ela educa, né, e ela às vezes precisa dar o castigo, mas de uma forma amorosa, né, não disciplinar, não castigar simplesmente por estupidez. Exatamente, né? Mas então acontece também desse pai ser tão amigo, tão assim, se torna às vezes criança junto com os filhos. Isso também não é bom. Prejudica também, né? E isso também gera uma insegurança na criança. Tanto a ausência gera insegurança, né? Vai provocando na criança uma baixa estima, quanto o pai que deixa de ser aquela função de autoridade e passa a se tornar um igual com o filho, também não coloca-se... Perde-se o respeito também. Perde-se o respeito, exatamente. Marina, queria saber com você o seguinte, nós temos um VT que a gente possa colocar aí, porque você pode me informar, por favor, porque eu falei agora há pouco e a senhora sabe como é difícil a gente acreditar que Deus é meu pai e me ama, quando nós não fomos amados pelo pai, quando não sentimos o amor do pai, né? Então, quando a gente vai se relacionar com Deus, a gente parece que ele é um castigador, né? Melhor herança, eu escuto uma coisa sempre, né? Dos pais. Eu quero dar a melhor herança para os meus filhos, que são os estudos, né? E eu fico pensando, será realmente a melhor? Eu acho que é a importante. Mas a melhor herança que você possa dar para o seu filho é você ser, de fato, um modelo que representa Deus Pai. Porque você, pai, né, mostrando quem é Deus, que é Pai, assim como Jesus revelou para nós, né, não existe herança maior e melhor. Né, porque quando nós temos Deus na nossa vida, nós temos tudo. Né? E esse descobrimento dela, né, dessa forma tão singela através do pai, né, é que vai realmente levar o filho a se relacionar com Deus Pai. Um Deus Pai que cuida, um Deus Pai que é amor, um Deus Pai que é perdoador, né? Um Deus Pai que é misericordioso. Agora, muitas vezes o pai natural, o pai da terra, ou o pai biológico, ou o pai adotivo, seja lá o pai ou a pessoa que está representando o pai, se não se colocar nessa postura de amor, de misericórdia, de compreensão, como é que o filho vai ter coragem de chegar perto dele? Vai ter medo de se abrir. Insegurança. Né? Não vai confidenciar a sua vida, não é mesmo? Vai se fechar em si mesmo. E uma das consequências de filhos machucados pelo pai, além da insegurança, é
excesso de timidez, isolamento, a baixa estima, né, insegurança de ser quem é. Então, como o pai precisa realmente passar por uma experiência profunda, primeiro ele, de se redescobrir como pai de amor, né, e exercer essa paternidade amorosa para despertar, então, um sentimento profundo em relação a Deus Pai, né? Porque essa é uma relação primal. Assim como a criança nasce e tem essa relação primal com a mãe, o primeiro relacionamento é com a mãe, o pai vai se introduzindo como um modelo que sustenta, um modelo que cuida, um modelo que protege, né? Um modelo que ampara, um modelo que está ali colocando limites e em contato com a realidade difícil do mundo, tá? Então, a primeira relação que é com a mãe e que é uma relação positiva, com o pai deveria se continuar, né? E geralmente o pai ele é frio, ele é distante. Atualmente eu vejo que está mudando, né? Graças a Deus e a muita informação, então a geração tem melhorado. Só que às vezes cai no outro extremo, conforme a gente já falou. Exagerado, né? Exagerado e que não sabe colocar limites. Mas pai, saiba de que você é fundamental para a formação da personalidade do seu filho e que, através do seu bom exemplo, você estará projetando na vida desse filho a imagem principal, que é a imagem de Deus, que é Pai. Meu querido e minha querida doutora Roseli, aonde nós podemos fundamentar tudo que nós estamos falando na vontade e na palavra de Deus? Henrique, olha, a Bíblia é recheada de exemplos, né, de paternidade. Olha, não existe pai perfeito. Acho que o único pai perfeito é o Pai do céu, é o Pai eterno. Então, assim, o filho tem uma capacidade de idealizar o pai. Né? Eu vou dar um exemplo. Atendendo uma paciente, ela não sabia, não conhecia quem era o pai, porque é filha de mãe solteira. Durante 30 anos, essa mulher, essa moça, ela viveu nessa angústia da ausência do pai, sem saber quem era seu pai, se o pai estava vivo, morto, não sabia nada. E à medida que a gente foi trabalhando, porque ela veio com várias queixas, o quadro dela muito complicado, psiquicamente, com muitas feridas emocionais, ela foi assim, eu fui trabalhando essa questão da ausência do pai. E ela tinha assim uma idealização sobre esse pai, que esse pai poderia ter tanto uma característica física, psicológica. Então ela foi formando, ela foi idealizando, foi imaginando como seria esse pai. E um dia ela foi procurando através da internet, ela conseguiu localizar o pai, descobriu que o pai estava vivo e foi aquela alegria e ao mesmo tempo aquela ansiedade, depois de 30 anos, saber quem era o seu pai. E assim ela descobriu, os dois se comunicaram e marcaram um encontro. E ela ficou toda ansiosa, toda nervosa para esse encontro, que para ela foi o dia do nascimento dela, ela disse. Maravilha. Eu nasci novamente quando eu encontrei meu pai. Mas à medida que assim foram passando os dias, ela foi percebendo que aquele pai que ela idealizava, imaginava, não correspondia com um pai real. Né? Então, foi necessário ir desconstruindo aquela imagem idealizada e fazendo com que ela aceitasse esse pai real. Então, veja,
muitas vezes os filhos idealizam seus pais achando que eles são perfeitos, que eles não erram, isso. né? Desejando isso, né? Desejando profundamente. Talvez seja um desejo profundo, né, de alcançar realmente quem é Deus, né, profundo da alma. Mas então, pai perfeito não existe. Né? Existe pai que é formado segundo, né, a vontade de Deus, segundo a sabedoria humana e a sabedoria divina. E através dessa formação do que é ser pai, esse modelo de pai, vai passar também por uma necessidade de ressignificar a relação que esse pai teve com o próprio pai dele. Porque, às vezes, o próprio pai traz marcas de seu pai enquanto filho. Muitos pais eu escuto que não souberam educar melhor seus filhos porque eles tiveram um modelo de pai agressivo, de pai autoritário, de pai mandão, de pai que tinha rédea curta. E passou isso adiante. Por quê? Porque isso gera uma ferida. Sim. À medida que o pai ele não exerce uma paternidade amorosa, e sim uma paternidade levada pelo medo, pela disciplina rígida, né, vai também gerando feridas, medo, insegurança, fechamento, né, hostilidade às vezes no filho, agressividade. A psicologia mostra que muitos filhos agressivos, né, vêm em função de um pai que não foi amoroso, de um pai que não foi presente. Então, não colocando peso demais aos pais por eles não serem perfeitos, mas muitas vezes os pais, eles trazem marcas no seu passado enquanto criança e que não conseguiram trabalhar o suficiente, ressignificar, transpor aquelas dificuldades iniciais. Por exemplo, um filho que não conseguiu perdoar o pai, por às vezes o pai ter sido uma pessoa dura, severa, distante, autoritária, né, que não soube ser aquele pai afetuoso. Né? Ou um pai que traiu o filho, traiu a mãe, que guarda aquela mágoa. Né? Se ele não souber lidar com essas mágoas, com esses ressentimentos, é muito provável que esse padrão vai se repetir. Nós sabemos isso, dentro da psicologia existe essa lei de padrão que se repete. Né? E com isso, muitos filhos vão internalizando um pai, uma imagem de um pai, né, que futuramente ele poderá repetir, principalmente se é um pai que não tem vocação para ser pai. Porque existem sim homens que não têm vocação para ser pai. Existe? Existe, né? Existe sim. O homem, ele pode ser o doador do esperma, mas tem dificuldade de assumir-se como pai. Entendi. E isso pode ser assim, em relação à pessoa dele, humanamente dele mesmo, ou realmente uma vocação que não foi lhe dada divinamente? Não sei se foi bem clara assim na minha pergunta. Eu acredito que a vocação é um chamado profundo, que vem natural, da própria natureza e que é confirmada pela natureza espiritual também. Né? São as duas coisas. Porque a gente vê que muitos jovens são chamados, fazem filhos, mas não assumam seus filhos. Sim. Não deixa de ser o pai. Não deixou de ser pai. Não deixa de ser o pai. Né? Mas aquele chamado, aquela missão, né? Aquele aporte de estar
educando, amando, de estar disciplinando, de ser presença nesse filho, né, fica um vácuo. Não tem aquela predisposição para tal. Né? Sim. Então, eu vejo também que a vocação a ser pai, né, é algo que precisa ser redescoberto. Será que realmente eu sou chamado para ser pai? Para ser um bom pai? Não apenas para ser um provedor, para ser um protetor, para ser aquele que traz mais um pai. o cuidado, mas de fato o pai. Porque o pai, ele precisa estar inserido dentro de um contexto de função. Né? São várias as funções de um pai. Não só daquele que traz o alimento, que é responsável, né, para a manutenção da vida física, mas também da vida psicológica, da vida emocional e da vida espiritual do filho. Então, muitas vezes o pai atribui para a mãe essa função. Sim. E a mãe fica sobrecarregada. Existem muitas mães que fazem função de mãe e de pai, porque o pai delega para a mãe essa função. E aí, então, o pai é excluído, deixado de lado. E aí os filhos, eles ficam perdidos, eles ficam sem norte. Sem referência. Sem referência. Então, se por um lado, eu vejo assim, doutor, eu me lembrei de um caso que tem muitas mães que assumem o papel do pai, uma porque o pai abriu mão de viver aquela missão, mas também em alguns casos porque a mãe tomou tal conta, né, vamos dizer assim, da criação, do cuidado, do zelo com os filhos, que às vezes até criou uma barreira para que o pai venha e se aproxime. Pois é, nós vivemos assim no modelo de transição de família, porque se viveu um modelo patriarcal durante muitas décadas, gerações. Né? Atualmente, parece que mescla um pouco o modelo matriarcal de família e às vezes sem um modelo definido realmente de papéis. O modelo adequado é pai e mãe estarem nas suas funções que lhes são devidas, que lhes são chamadas. Né? Porque o modelo matriarcal que muitas vezes vivemos atualmente em família diminui a importância do papel masculino. E aí a gente vê filhos, né, perdendo a referência de masculinidade. Verdade. E então, assim, a família precisa estar em equilíbrio. Sim. Tanto pai quanto mãe tem o seu papel. Né? Só que, às vezes, pela ausência ou pela falta de pulso, de se colocar, a mulher, ela toma para ela a função também paterna. E aí ficamos num terreno um tanto duvidoso em termos de uma família que é saudável. Tá? Mas o pai é figura sine qua non dentro da personalidade, da formação da personalidade do filho. E isso nós precisamos fortalecer cada vez mais essa imagem, né, que um pai amoroso, que um pai que demonstra afeto, que um pai que também coloca limites, que um pai que sabe dizer não na hora que precisa dizer não e sim na hora que precisa dizer sim. Um pai que consegue se comunicar bem com os filhos, que não tem uma comunicação truncada, fechada, que diante de uma situação do filho fazer alguma arte, o pai não vai lá e repreenda já de imediato, mas que possa saber ouvir esse filho e depois então colocar a sentença. Né? Tem pais que não sabem ouvir os filhos
e aí fecha, trunca a comunicação. Tem que ser como eu dito, né? E não dá aquele aporte para que o filho possa criar uma relação de confiança. Tem filhos que não confiam no pai. Isso é terrível. O filho precisa confiar no pai. É verdade. Como ele vai estabelecer boas relações de confiança, bons vínculos, se na relação pai e filho não é cultivada a relação de confiança, né, de honestidade, tá, de contingência, né? Fica cada vez mais difícil. Como um filho vai lidar depois uma relação futura, né, quando adulto, se ele viu o pai, né, maltratando a mãe, negligenciando a mãe, né? Que imagem esse filho vai trazer? Provavelmente, esse filho ele vai ter dificuldade de se relacionar com a mulher. E essa filha vai ter dificuldade de se relacionar com o homem. Ou, o que é pior, vai buscar um homem muito semelhante àquele pai, né? Então, os modelos, eles se repetem, eles se reproduzem. Então, se você é pai, eu convido você a entrar num processo de reflexão. O que estou passando Sim. como modelo de pai para os meus filhos? Que bom. Um pai que é permissivo, um pai que é amigo demais, que brinca, né, sem colocar limite, sem fazer diferença entre quem é a autoridade ali, ou simplesmente como duas crianças que estão, né, trocando de papéis. Ou um pai que é autoritário demais, que dita as regras e não dá o espaço para o filho poder ser quem ele é. Não, você tem que ser como eu sou, não como você acha que tem que ser, né? Coisas assim, ditados dessa forma, não deve existir dentro do ambiente da relação entre pai e filho. Quem está participando conosco do programa Você Pode Ser Feliz, que muito carinho estão levando para você. Doutora Roseli, nós temos agora pouco tempo nesse bloco, mas fundamente para nós encerrando o nosso assunto, o amor do pai. Então, ser pai. O ser pai, né? Nós temos, assim, vários exemplos, conforme a gente estava falando, né? Biblicamente, não? Eu penso que quando Jesus trouxe, né, a imagem de pai, certamente ele também teve a imagem do pai terreno, né? José, o pai de Jesus, pai adotivo de Jesus, não? Que boa referência deve ter sido esse pai, não? Para que Jesus pudesse reforçar ainda mais que Deus é pai. Que né? maravilha. Não é mesmo? Você já havia pensado nisso? Que referência, não? Então, assim, a gente não tem muita noção onde é que nós vamos sendo levados com o nosso testemunho de vida, o nosso comportamento, as nossas atitudes, né? E muitos pais dizem, eu quero deixar um legado para o meu filho, né? Saiba que o seu legado está sendo deixado todos os dias, todos os instantes. Não é só o momento que você partir, não. É o dia a dia que você está sendo colocado, escrito no livro da vida do seu filho a respeito de você. É o seu legado diário, né? E, então, é algo assim para a gente refletir muito, assim, o papel, a função, o modelo, o relacionamento que você como pai tem para com seu filho, né? Se você, pai, ainda não teve oportunidade de falar afetuosamente, de se relacionar, de dar um abraço no seu filho, de dizer para ele, olha, filho, filha, eu amo você, que bom que você é meu filho, né? Eu aceito você como você é, né? Não perca essa oportunidade, porque isso estará sendo escrito no livro da vida desse filho, tá? Porque a vida passa muito rápido, né? A gente não sabe qual é o momento de partida. Não podemos deixar para amanhã. Não podemos deixar, tem que ser hoje, não é mesmo? Então, assim, colocar esse modelo, né, de pai presente, de pai que está olhando amorosamente o filho, para que o filho também
possa levar isso adiante da vida dele e ser realmente uma pessoa feliz, não é? A gente fala assim muito sobre o papel do pai como provedor, mas o pai, além dele ser provedor, ele é defensor, ele é cuidador, ele é amigo também do filho, né? Não aquele amigo que passa a mão na cabeça diante do erro do filho, não, mas aquele amigo que sabe disciplinar, que sabe corrigir da maneira mais assertiva possível o filho, né? Então, todas essas características formam o ser bom pai, né? E não esquecer também que o princípio religioso, o princípio moral é colocado também pelo pai, né? É fundamental. Não é delegado na escola ou delegado para terceiros, mas é pelo pai. Então, o pai necessita também redescobrir-se enquanto filho diante de Deus e manter essa relação com Deus, seguir os mandamentos, a lei de Deus, né, para que através desses mandamentos, através desse relacionamento da palavra de Deus, possa se formar, né, segundo um pai, segundo o coração de Deus, podemos dizer assim, né? Doutora, como nós já estamos caminhando assim para o fechamento do programa, as considerações finais em cima desse tema, preparando muitos corações de pais que talvez não estejam vendo o programa, mas suas esposas estão, e tem homens vendo o programa, tanto que o Marcos ligou para cá para parabenizar. Mas a conclusão disso? Olha, Henrique, tem uma passagem, como você mesmo falou em Efésios, e tem também em Colossenses, que diz assim: pais, não irriteis vossos filhos, para que eles não desanimem, né? O que se refere, explique para nós, embora eu entenda, essa irritação que desanima os filhos. É justamente essa aspereza, né? A pressão. A aspereza, o autoritarismo, todas as diferenças, a agressividade, a provocação, né? A decepção que os pais podem gerar para os filhos, né? Que o pai pode gerar para o filho, né? São todas essas situações que machucam o filho, né? E então, assim, como você pode retroceder? Primeiro, reconhecer, né, que pai, se você ainda, né, não está dentro daquele modelo, né, que o coração de Deus pede, né, o coração do pai, de Deus Pai pede para que você seja realmente pai, imagem do Deus Pai aqui na terra, né? Deus nos criou como a sua imagem e semelhança. Imagine a imagem de pai, né? Que responsabilidade enorme ser pai, né? Porque o pai reproduz a imagem de Deus Pai. Então você traz em si uma grande missão, a de realmente ser pai, protetor, cuidador, disciplinador, né? Sustentador da vida do filho, né? Amoroso, misericordioso, a imagem e semelhança de Deus Pai. Reveja, reconheça, mude, né? Permita-se tocar por esse Deus que é Pai e que Ele possa sarar tuas feridas, abrir o seu coração. Ainda há tempo, né? Ainda há tempo de você ressignificar-se enquanto pai. E se você errou, reconheça seu erro, perdoe e peça perdão. E se perdoe também, por você ainda não ter sido um pai, né, não na acepção perfeita, mas na melhor que você pode ser, na melhor que você poderia ser, né? Existe uma passagem nas Escrituras que diz assim sobre Josué, né? O grande Josué, ele disse assim: não sei
dizia para o povo, de uma forma geral, não sei a que Deus vocês irão servir, mas eu sei que eu e minha família serviremos ao Senhor. Eu acho que aí resume, é a síntese, sabe, do modelo de pai que nós devemos ter. É daquele pai que tem zelo pela palavra de Deus, que serve a Deus, que leva a família a servir a Deus, que leva os filhos a servirem a Deus, que leva os filhos a ter relacionamento com Deus, que leva os filhos desde de pequenininho nos braços a entrar na casa de Deus, na sua igreja, né? Que apresenta a Deus, né? Que leva assim como José e Maria levaram e apresentaram o menino Jesus no templo, tá? Então, tá ainda na hora, Pai, de você decidir quem é, né, que você quer servir. Você quer servir o Deus do mundo? Você quer trazer o Deus do mundo para dentro da tua casa, sendo um modelo para os seus filhos? Muitas vezes desencaminhando esses filhos se tornando pessoas dependentes, às vezes de prazeres, às vezes de coisas, de drogas. Ou você quer trazer, Pai, os seus filhos para conhecer o verdadeiro Pai do céu, o verdadeiro Deus, né, que guarda, que zela, né, que cuida, que dá a vida, que é o Deus que dá a vida, né? Então eu convido a você, Pai, a dizer realmente em quem você está servindo, quem você serviu até hoje, qual Deus você serviu, né? O Deus verdadeiro, o Deus de Jesus Cristo ou o Deus do mundo. Mas eu convido a você a trazer seu filho a conhecer o verdadeiro Pai, né? Que esse Pai não decepciona, esse Pai não maltrata, esse Pai não manda calar a boca, esse Pai não bate, né? Esse Pai corrige, esse Pai disciplina sim, mas com amor. Amém. É por amor, não é por vingança e não é porque Ele é mau, porque Deus é bom. Amém. Né? E não há uma sombra de maldade em Deus. Então, Pai, eu convido você a realmente apresentar o verdadeiro Pai para o seu filho. Embora você sendo pai pequenino que é, fraco, às vezes com fraquezas, mas eu convido a você a recorrer a esse Pai, esse verdadeiro Pai, e deixar com que Ele te molde e transforme a tua personalidade, quebrante o teu coração de pai, para que você possa realmente ser um canal, um instrumento, um fluxo, né, do amor de Deus Pai que passa por você e atinge seu filho. E assim, então, nós vamos viver o verdadeiro amor. Porque o verdadeiro amor é aquele que você está conectado com a fonte do amor, do verdadeiro amor que é Deus. Amém. Se você está conectado com a fonte do amor, Pai, você vai ser esse canal transmissor do verdadeiro amor para o seu filho, e seu filho vai se sentir amado, tocado, escolhido, né? Vai se sentir com autoestima, com valia. Puxa, eu vim para esse mundo para uma missão e eu sei que essa missão existe porque meu pai mostrou isso para mim, meu pai me levou a conhecer quem eu sou, como eu sou conhecido. É o Pai, né? Amém. É através do Pai. Amém. Não existe presente maior. Eu digo que se eu pudesse dar um presente para alguém, eu peço para que Deus se revele a esse alguém, a essa pessoa, e mostrar para essa pessoa como é que é o olhar de Deus para essa pessoa. Maravilha! Não existe presente melhor do que a gente saber, né? Maravilha. Como somos conhecidos, não é mesmo, Henrique? Que coisa linda de conclusão que a doutora Roseli trouxe para nós. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, certos que mais uma vez conseguimos passar para você um pouco da nossa experiência hoje com essa gratuidade, com essa presença maravilhosa, com essa sabedoria de Deus no coração, a doutora Roseli, que eu deixo um tempo agradecendo a sua presença para a senhora despedir e mandar um abraço para quem quiser. Então, Henrique, eu agradeço a Deus em primeiro lugar, né, por estar aqui com você nesse seu programa,
já há anos, né, Henrique? Mas assim, e com a irmã Érica, com essa comunidade do meu coração, mas assim, deixando uma palavra de coragem, de encorajamento, né, para os pais. Eu, graças a Deus, tenho meu pai, eu louvo e agradeço a Deus Amém. pela vida dele, né, por ele ser o meu pai, por tudo que ele passou para mim. Agradeço imensamente a Deus pela vida dele e peço também a Deus por todos os pais nesta semana que a gente vai comemorar, para que realmente esses pais possam ser tocados pela graça do Senhor, né? Aqueles que ainda vão ser chamados a ser pai, para que eles se preparem adequadamente, né? Diante mesmo da experiência cristã do que é ser pai, que é maravilhoso ser um pai cristão, é maravilhoso ser um pai cristão, né? E é maravilhoso ser filho de um pai cristão. Amém. Então, que Deus abençoe a todos os pais, que os pais sejam realmente tocados e agraciados por Deus, né? E sejam assim transmissores da graça e da fé para os seus filhos. Obrigado pelo seu carinho.